Este vídeo é resultado da Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para a Inclusão de Pessoa com Deficiência. Este encontro, realizado no Rio de Janeiro no período de 16 a 18 de outubro de 2008, contou com a participação de vários atores sociais e instituições na elaboração de diretrizes e ações para as políticas públicas no campo da arte e cultura produzidas por artistas com deficiência. Imagem de um rapaz em uma cadeira de rodas saindo de um quarto de hotel. Ele sai do quarto impulsionando as rodas da cadeira com as mãos, fecha a porta e anda pelo corredor. Fiocruz, Ministério da Cultura e Caixa apresentam. Chega em frente aos elevadores e estica o braço para acionar o botão do elevador. Outro rapaz com uma deficiência física que faz com que caminhe com dificuldade chega e entra no elevador com o rapaz cadeirante. Sobre a imagem dos dois rapazes dentro do elevador aparece escrito em letras amarelas: "Nada sobre nós, sem nós". A porta do elevador abre e a câmera segue o rapaz cadeirante que anda por um saguão envidraçado. Movimento de pessoas no mesmo local. Uma mulher cadeirante conversa com outra que caminha usando muletas. Uma senhora cadeirante conversa com outra mulher que está de pé. Sala com cadeiras enfileiradas. O rapaz cadeirante acomoda sua cadeira próximo a outras pessoas. Pessoas conversam. Em seguida, o rapaz cadeirante, que é Edu O, bailarino e coreógrafo. Desde pequeno, eu sabia que eu era artista. Então, assim, antes de mais nada, eu sou artista pela necessidade de criar e de me expressar. E quando eu entrei na dança, a dança me roubou completamente. Trecho do espetáculo Judite Quer Chorar, Mas Não Consegue, de Edu O, onde Edu, em um palco usando um chapéu, dança andando com a cadeira enquanto faz movimentos com os braços. Sala da Oficina. Marcos Abranches, bailarino e coreógrafo. A dança já faz parte da minha vida e o meu desejo é passar a minha missão de vida para todos, não só pessoas com deficiência, sem deficiência também. Na sala da oficina, Marcos dança jogando-se no chão de costas. Fala com o braço esticado para frente. Eu vou com você. Arnaldo Godoy, diretor Olha, teatral. a arte é uma das poucas ações do humano que tem o potencial de superar, de humanizar, de igualar as pessoas. Na apresentação, Marcos segura uma sombrinha azul. Jorge Márcio de Andrade, coordenador do DEFNET. Eu acredito profundamente num papel, eu diria, de valorização da beleza, da arte, da estética, num ponto de vista de um paradigma ético, estético e político. E que as pessoas com deficiência têm que ascender a esse paradigma saindo de um modelo que se tinha em relação às pessoas com deficiência, que era um modelo puramente biomédico e reabilitador. Paulo Amarante, Fiocruz. Falar que a arte é terapêutica é reduzir a arte e a cultura a uma função, né? E ela é fundamental como dimensão da vida, como dimensão ética, estética, política, social. A arte é tudo isso, né? Nós queríamos reunir essas pessoas que vêm lutando nessa área há muito tempo, construindo essa área, para com elas construir uma política pública. Isabel Maior, CORDE. As pessoas com deficiência vão mostrar quais são as suas necessidades. Né? E nada melhor do que as próprias pessoas para apontar quais são essas dificuldades que passam no dia a dia. Fred Maia, coordenador Mais Cultura, MINC. O Ministério entende cultura como uma necessidade e como um direito. Direito esse que a pessoa com deficiência tem. E o Ministério quer atender, ouvindo, construindo essas diretrizes. Ricardo Lima, Ministério da Cultura. Essa oficina, ela está cumprindo exatamente a sua função, que é de construir políticas públicas e ajudar o Ministério a entender melhor essas pessoas, essa parte da sociedade tão excluída, né, e tão discriminada. Né? Se eu quiser falar com Deus,
Apresentação de Inês Helena na oficina. Ela canta enquanto o violinista Kiko Chaves toca violão. Tenho que subir ao céu sem cordas pra segurar. Patrícia Dornelles, Ministério da Cultura. Damos início à oficina de políticas públicas de cultura para pessoas com deficiência. Isabel Maior. O mais importante é que as pessoas com deficiência poderão contribuir também para o desenvolvimento da cultura no nosso país. Na verdade, eu acho que o maior problema não é a pessoa se manifestar como artista. Que quem é artista, independente de ter ou não um tipo de deficiência. Eu acho que o maior problema está no público com deficiência, porque esse não tem acesso à cultura. Por exemplo, no decreto da acessibilidade, e nós tivemos essa experiência com a sala Funarte Plínio Marcos, lá em Brasília, quando fizemos um grande evento junto com a Funarte, que precisamos adaptar todos os camarins. A coxia teve que ser tornada acessível, porque o artista com deficiência precisa daquele aspecto. Assim como os gestores dos espetáculos precisam conhecer mais essa diversidade de público que vai receber. Haverá na face de todos trechos de programas da TV Tantã. E na face de alguns, risos sutis, cheios de reserva. Muitos se reunirão em lugares desertos e falarão em voz baixa em novos possíveis milagres. Para isso fomos feitos, para lembrar e fazer chorar. Oficina, Mesa 1, Cultura e Deficiência, Trajetória e Perspectivas. Primeiro, contar que eu estou emocionada de ver tantos artistas juntos. O que a gente vai estar falando aqui é justamente um lugar de um diálogo, de que a gente possa dialogar entre cultura e estética. Andréa Chiasorin, AVSA Brasil. O que a gente mais trabalha é a aceitação da diferença, que faz com que o outro passe a se perceber importantemente sendo diferente. A dança localiza isso, esse lugar de reconhecimento do seu corpo. Por isso, porque você passa a partir da referência do seu corpo e não do corpo do outro. É o contato do corpo consigo que faz um aprendizado do respeito e da aceitação de si. Trechos de espetáculos das companhias de dança Limite e Pulsar, onde bailarinos com e sem deficiências realizam movimentos coreográficos. João Paes Loureiro, Universidade Federal do Pará. O primeiro contato que eu tive com essa questão, eu era professor de um curso vestibular. E, de repente, no primeiro dia de aula, eu vi um barulho no fim da sala. E era um aluno cego que estava tentando pegar os rascunhos, gravando lá na sua maquininha. Foi quando, pela primeira vez, que eu vi que a tão decantada diferença transforma-se frequentemente em desigualdade. Toda a humanidade se encaminhou para um rumo que é aquele que representa, digamos, a maioria da população. Todos os equipamentos estão organizados nesse sentido. É quase refazer uma parte da vida social, da vida econômica, da vida cultural, com esse novo parâmetro. Realmente não é fácil, mas o fato de não ser fácil não significa que deva ser abandonado. Imagens da oficina. Participantes levantam a mão para falar, Marcos Abranches ao microfone, debatedores na mesa com um intérprete de Libras traduzindo. Mesa 2. Nada sobre nós sem nós. Arnaldo Godoy, diretor teatral e vereador BH. O legado nosso é de passividade ao longo desses 2.000 anos, 3.000 anos. Ou a gente era eliminado, exterminado literalmente, ou isolados. Estou falando isso grosso modo, né? O nosso movimento de pessoas com deficiência, quando caminha, né, no sentido da obtenção dos nossos direitos, é muito recente. Se esse nosso segmento não se politizar, não no sentido partidário, né, no sentido da organização, de pressionar, de construir, de estabelecer pontes, né, canais de interlocução com o poder público, com iniciativa privada, se não participarmos da vida assim, do mundo do trabalho, dos sindicatos, eu acho que a gente se empobrece e não consegue fazer com que as leis sejam executadas.
você participar do movimento artístico com pessoas de diferentes matizes étnicos, de gênero, religiosos, né? Essa é a aventura fabulosa da vida, é a convivência com o diferente. Tatiane Quadros, do grupo de teatro do Instituto Londrinense de Cegos. Eu disse a meu pai um dia que eu não devia ter nascido mulher. Tinha que ter nascido fumaça. Angel Viana, coreógrafa e professora de dança RJ. É importante entender que trabalhar com a diferença é trabalhar com a cabeça, é trabalhar com o seu coração, é trabalhar com o seu sentimento, é trabalhar com o que está dentro de nós. Rogério Andreoli, ator e bailarino, Companhia de Dança Pulsar. Nós precisamos de uma política artística efetiva que comece hoje e perdure. Eu estou super impressionada e muito bem impressionada com esse movimento da dança. Daisy Viola é professora de pintura. Há pouco tempo atrás, alguém de cadeira de rodas me dissesse que quer ser bailarino. Eu digo, cara, vai pintar, vai cantar, vai fazer outra coisa. Mas, por favor, né? Já temos problemas suficientes. Eu sou um criador Edu e não me coloco como artista da dança inclusiva. Eu faço dança contemporânea. Não existe uma técnica de dança inclusiva. É apenas um segmento da dança. Para mim, a minha deficiência física é um predicado. Rogério Andreoli. Predicado mesmo. É uma qualidade. E das boas. Entendeu? Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. O meu orgulho de ser deficiente está em exatamente como eu consegui pegar um limão e fazer uma deliciosa limonada para matar a minha sede e a sede dos outros. Cena de um espetáculo de dança onde duplas de bailarinos realizam movimentos. Mesa 3, Patrimônio, Difusão, Fomento e Acessibilidade. Ambos, por suas singularidades, são chamados de pessoas com deficiência. Jorge Márcio de Andrade. Ele não anda com as próprias pernas, mas, pelo dito, sempre viajou pelas galáxias. Até o chamam de lunático. Ela nunca vivenciou uma nesga de luz, porém é uma exploradora de imaginários mundos do além. Ambos estão agora esperando na antessala dos senhores futuro que não chegam à sua chance de poderem vivenciar outras sensações. Ser humano é entender que a diversidade leva à unidade, que a unidade leva à solidariedade, que a solidariedade leva à igualdade, que a igualdade leva à liberdade, que a liberdade leva à diversidade. Está no livro dos livros, que é um livro de um povo nômade das areias do deserto. O Brasil tem o último censo de 2000, com uma população de 14,5% da população brasileira, com percepção de deficiência ou alguma forma de deficiência, tá? Mostrando que nós temos hoje provavelmente 25 milhões de pessoas na nossa população atual brasileira e que são pessoas que são cidadãos e têm o direito de fazer a ligação entre cidadania, políticas públicas, direitos humanos e democracia tornarem-se indissociáveis. Cláudia Werneck, Escola de Gente RJ. Pela ONU, existem 600 milhões de pessoas no mundo com deficiência, 400 milhões nos países em desenvolvimento, a maioria África, Ásia, América Latina. Ou seja, não encontrar pessoa com deficiência nos projetos de combate à pobreza e de desenvolvimento nas camadas populares deveria ser um espanto. Participante com deficiência visual. Eu escutei 2 vezes a palavra deficiente. Eu não sou deficiente. Eu sou uma pessoa com deficiência. Deficiente é aquele que não é eficiente. É só uma questão de conceito. Sebastião Narciso, escritor e ator. Agradeço muito de estar aprendendo coisas aqui, técnicas, terminologias, mas não sei o que isso vai mudar na minha vida, saber se eu sou cego, se eu sou deficiente visual, se eu sou um ceguinho. O que interessa é a gente cuidar aqui da qualidade de vida. Meise Caetano Paes, arquiteta IFAM. Nós temos um problema hoje dentro do IFAM, que é a questão da acessibilidade do deficiente, né? Da adaptação dos prédios tombados para dar acesso aos deficientes. Cláudia Werneck. O dilema do tombamento, da acessibilidade, é um dilema que tem que ser enfrentado e resolvido. O que acontece é que a gente coloca o dilema
e já fica feliz porque consegue vê-lo. A gente tem que ir além de ver. Imagens de momentos da oficina. Debatedor ao microfone, uma intérprete de Libras fazendo a tradução. Edu O sai da sala, entrega um papel para uma recepcionista e entra em um refeitório onde os participantes fazem uma refeição. Aparece escrito, hora do almoço. Edu, na cadeira, se aproxima de um buffet e estica o braço para abrir a tampa de um rechô. Tenta com dificuldade ver o conteúdo do recipiente. As dificuldades são inúmeras. Eu não tive especificamente nenhuma dificuldade pela escolha da dança, pela escolha da arte. As dificuldades são dificuldades da vida mesmo, que eu acho que qualquer pessoa com deficiência encontra. Um evento como esse eu acho de suma importância por questionar e por fazer refletir sobre o que já foi alcançado, né? Qual o caminhar que a gente já teve. E mais ainda eu acho importante a gente pensar no que pode vir a acontecer e o que a gente pode conseguir com isso. Apresentação da metodologia. A partir desse momento, nós vamos entrar num processo de discussão das diretrizes e ações com base no planejamento, para a gente sair com um programa básico. Nós temos 4 grupos: patrimônio, difusão, fomento e acessibilidade. Grupo Acessibilidade. Ana Cecília Cortines, facilitadora. Diretrizes expressam as grandes prioridades, as grandes tarefas que devem ser realizadas para garantir os nossos objetivos da política pública de cultura no tema da acessibilidade. Uma ideia que vai nos orientar para aquilo que é necessário para que haja na política pública de cultura para garantir a inclusão das pessoas com deficiência nessa área da acessibilidade. E aí eu vou estar distribuindo essas tarjetas e pedir para cada um de vocês, ou grupos de vizinhos, estarem fazendo 2 ou 3 diretrizes. Grupo Patrimônio. A gente pode, sim, propor que a legislação, então, seja aplicada no caso da cultura dos portadores de deficiência. O que vocês estão pleiteando, né, é chegar ao IFAM e dizer assim, nós queremos que você nos reconheça como uma identidade cultural da nação. Então vamos botar no papel, vamos botar no papel. Uma frase. Adriana Mota, facilitadora. No campo da diretriz, é a gente colocar o reconhecimento da produção artística e cultural da pessoa com deficiência como patrimônio brasileiro. Grupo Difusão. Acesso à participação atuante nas manifestações artísticas. Criação de mídias. Respeito à língua de sinais. Cláudia Werneck. A acessibilidade, para mim, não está ligada à deficiência, porque está ligada à pessoa analfabeta. O livro acessível é bom para pessoa analfabeta. Quem teve o AVC, João Cabral de Melo Neto, morreu deprimido porque teve um AVC e não podia mais ler. Se ele tivesse o livro acessível, podia ler, não teria morrido deprimido. Tem toda a questão de custo. Renato de Renzo, Rádio Tantan, SP. Tem um elemento custo. Este custo é a mais, eles vão colocar dentro do projeto, você percebe? Os projetos... André Andrias, Secretaria do Audiovisual, MINC. São patrocinados, entendeu? Dentro do Ministério. Aí nós estamos falando de Lei Rouanet. Devem trazer, né, explícitos ou claros que eles estão dentro dos princípios dessa acessibilidade comunicacional. Grupo Fomento. Então, na diretriz, a gente, a princípio, teria garantido o acesso de projetos artísticos de pessoas com deficiência. Então, dos projetos que tivessem incentivo de leis federais. Garantir é uma coisa, outra coisa é você criar que cada evento tem que ter, porque é nacional, isso aqui tem que ter então 5% lá, ou sei lá, 10%. Eu acho que talvez a palavra não seja cota, mas é um percentual. Paulo Amarante, Fiocruz. Nós, da organização, não estamos participando dos grupos onde a discussão realmente de construção de política está acontecendo. A gente está deixando que as pessoas debatam, se coloquem, pensam, problematizem, né? Uma oficina de indicação de política com a participação das pessoas, dos protagonistas dessas políticas, diretamente interessados. Imagens dos participantes discutindo as questões nos grupos. Nós vamos apresentar a metodologia agora, desse dia. É um dia de fechamento do que foi discutido nos grupos. Leandro Valarelli, facilitador. Os apresentadores dos grupos vão fazer a leitura
dos resultados do grupo e breves esclarecimentos sobre o seu significado onde for necessário. Nós pensamos em todos os Grupo Fomento. projetos, editais, etc., de acordo com a legislação que garante acessibilidade. Primeiramente, o mapeamento já Grupo do que é Acessibilidade. feito, né, em relação à acessibilidade na área da educação. Criar cursos de formação Grupo e capacitação Difusão. para artistas e gestores, desenvolver oficinas artísticas, música, dança, teatro, literatura, quer dizer, todas as linguagens, em várias regiões do Brasil. Grupo Patrimônio. Reconhecer a produção artística e cultural da pessoa com deficiência como patrimônio brasileiro. Entendeu? Vamos lá? Vamos dar uma salva de palmas para isso? A gente tem que trabalhar, tem que fazer e pensar realmente no que vai acontecer, qual é o fruto que o que a gente está fazendo vai dar. Jorge Márcio de Andrade, coordenador do DEFNET. É um desejo utópico que está dentro de todo mundo, é a liberdade. E se o sujeito com deficiência tem acesso aos meios para exercitar essa capacidade humana de sonhar e criar, eu acho que a arte é profundamente libertadora, profundamente transformadora da vida desse cidadão e cidadã. Sobre a imagem de cenas de espetáculos, sobem os créditos finais. Coordenação da oficina, Ricardo Lima, Cid Mink, Paulo Amarante, Laps, Ensp Fiocruz. Equipe Laps, Edivaldo da Silva Nabuco, Fernando Sebastião Oliveira, Leandra Brasil da Cruz, Mariana Nogueira Rangel, Paloma Eustáquio Moura, Patrícia Vieira Duarte, Raquel Passos Gouveia, Wanda Luiza Pellegrino. Equipe Cid Mink, Patrícia Dornelles, Júlia Fonseca, Karina Oliveira, Aline Mesquita. Produção do vídeo, CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular. Diretor executivo, Cláudios Secom. Diretora administrativa, Diná Froté. Coordenação financeira, Elcimar Oliveira. Direção e edição, Gustavo Cascon. Câmera, Renato Andrade e Carlos André Rocha. Som, Luiz Carlos Lima. Produção, Roberta Domingues, Maísa Rebelo. Assistente de edição, Flávio Secom. Músicas de João Tomé. Audiodescrição, Graciela Pozobon. Tradução para Libras, Jonatas Narciso. Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, ENSP. LAPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental. CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular. Caixa. Ministério da Cultura, Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural. Brasil, um país de todos, Governo Federal.